acho que a gente gostaria de começar a passar aqui, talvez até a página inicial do portal mesmo, onde a gente consegue observar alguns dados iniciais, uma breve descrição do que é o indicador e também alguns dados sobre um diagnóstico, talvez um diagnóstico provisório, ou não provisório, mas um diagnóstico situacional da situação do Brasil, de alguns municípios, eventualmente também as comparações em torno de grupos, nesse caso aqui grupos de raça, em relação também à qualidade de ao nível de aprendizagem em diferentes disciplinas. Então essa aqui é a página principal do portal, a página inicial do portal, desculpa. E nela vocês podem navegar tanto pelos dados, aqui vocês podem ter um acesso direto aos dados, e também tem alguns vídeos onde a gente consegue tem um vídeo do próprio Chico, um vídeo da Ana Maria Almeida, que estava aqui na terceira mesa, desculpa, na terceira mesa, e que explica um pouco tanto o debate sobre desigualdades educacionais, quanto também a importância de se falar sobre isso, qual o debate que está em torno desse tema, quais são as relações que estão associadas a eles. São entrevistas muito interessantes, são vídeos, na verdade, que eu acho que vale a pena a gente navegar por eles, entender um pouco mais. Claro que eu acho que o público aqui é um tanto mais especializado, mas a gente também está pensando na divulgação para ele, desse portal, para um público mais extenso, que muitas vezes não tem tanta familiaridade com o tema, né? Além disso, a gente também trouxe aqui 2 pesquisas que já estão concluídas. Uma delas, Educação, Pobreza e Desigualdades. Quem estava na outra sala foi a pesquisa que, de alguma forma, deu subsídios às discussões que aconteceram lá. Também tem uma outra sobre marcadores de desigualdade na educação, que também reúne referências bibliográficas, de modo que pesquisadores ou eventuais interessados possam possam falar sobre isso já a partir de uma reunião de referências. A gente também tem aqui essa parte do Inspire-se, que fala sobre que é o trabalho que foi realizado pela Wanda e pela Cláudia Vóvio, que elas apresentaram aqui na mesa sobre experiência de políticas públicas, né? Ou seja, a Home está trazendo, ela traz alguns highlights aí sobre como navegar pelo portal. E também tem uma seção de notícias aqui que a gente está chamando de novidades. A gente tem, se a gente for olhar as sessões aqui, ideia... Bom, projeto é uma sessão... Oi? Apresenta a nota técnica, já venho a ele. Se a gente olhar aqui ideia e projetos, são 2 sessões que apresentam o indicador e como ele está construído. Ou seja, uma proposta de descrição das desigualdades do país que a gente apresentou e que o Chico apresentou pela manhã. Em pesquisas, a ideia é reunir aqui um conjunto de conhecimento disponível sobre explicações, sobre a caracterização do debate sobre a produção de desigualdades educacionais na literatura, tanto em português como em 2 grandes traduções científicas, em língua inglesa e língua francesa. E o que a gente não apresentou ao longo do dia é uma breve, porém boa, organização de bibliografia sobre desigualdades de gênero e raça em educação. Tá? Textos importantes e que tem uma posição já consolidada no debate. No Inspire-se, a gente sai de um outro registro. Não é o registro da caracterização, da descrição, também não é o da explicação, é o registro da política pública e dos programas de intervenção. Então, o que nós temos hoje aqui é a sistematização serão 15, né? Nesse momento nós temos 13 experiências que a Wanda e a Cláudia Vóvio apresentaram brevemente. Elas estão cada uma delas aqui descritas, um breve resumo e na sequência o acesso ao relatório inteiro. Tá? Eu passo agora aqui, antes de ir para o dado. Em projeto, nós temos um resumo da nota técnica aqui e, no final,
própria nota técnica, em que a gente apresenta de modo mais detalhado os pressupostos, um debate conceitual que organiza o indicador e depois, numa tentativa de construção de uma linguagem mais que possa comunicar com o público mais largo possível, a construção técnica do indicador. Foi um desafio e tanto. Esperamos ter chegado a uma boa solução. E aqui ao lado nós temos o que está chamado de relatório de análise. É uma primeira descrição dos dados, tá? Uma primeira leitura dos dados do Brasil, para os 2 anos, as 2 disciplinas, o que a gente pôde enxergar aqui neles. Mas o que nós gostaríamos mesmo de explorar é agora aqui o próprio. Tá, então está aqui a ideia, eu deixo para a Érica. Boa tarde. Então, nessa aba aqui, a gente consegue ver os dados, né, que é uma outra versão do gráfico que o Chico mostrou na apresentação dele, né? Aqui já uma forma mais interativa. E aqui no portal tem um tutorial explicando para o usuário como que ele pode interpretar esses resultados, né? Então, vou abrir aqui o tutorial para vocês verem como que a gente pode utilizar esses resultados e como que eles podem ser analisados. O IDEA pode ser visualizado neste gráfico. Para fazer a sua pesquisa, escolha primeiro na parte esquerda da tela o ano de análise, 5º ou 9º, e selecione o tipo de desigualdade que deseja visualizar: raça, nível socioeconômico ou gênero. Para entender o gráfico, vamos começar pelo que significa cada eixo. O eixo vertical representa o nível de aprendizagem no ano e na área escolhida, português ou matemática. Quanto maior o valor, maior também será a classificação do município quanto ao nível de aprendizagem na matéria. Mas para o IDEA ter nota alta no nível de aprendizagem não é suficiente. O eixo horizontal mostra o nível de desigualdade do município, tomando como base a distância de aprendizagem dos grupos dentro da desigualdade escolhida para observação. Vamos aos exemplos. Quando falamos de raça, se o município estiver com um índice de desigualdade negativo, significa que os pretos e pretas aprendem menos do que os brancos. Se no gráfico o município aparecer na faixa lilás, há uma situação atípica, considerando o padrão das desigualdades no país, ou seja, os pretos e pretas aprendem mais do que os brancos. No nível socioeconômico, se o município estiver na área amarela, laranja ou rosa do gráfico, significa que os mais pobres aprendem menos do que os mais ricos. Se no gráfico o município aparecer na faixa lilás, há uma situação atípica, considerando o padrão das desigualdades no país, ou seja, os mais pobres aprendem mais do que os mais ricos. Em relação ao gênero, quando a desigualdade é negativa, significa que as meninas estão aprendendo menos do que os meninos. Se o município estiver do outro lado do eixo, também há desigualdade, porém, as meninas estão aprendendo mais do que os meninos. Os que estão representados pela cor verde demonstram equidade. É possível também destacar um conjunto específico de municípios na parte direita. Exemplo, as capitais, e ver no mapa onde estes municípios estão em relação ao país. Para o município, o melhor retrato possível neste momento é estar com nível de aprendizagem alta e equidade, como nestes exemplos. E aqui também nos dados, uma coisa que a gente quer mostrar, além de, nos pontos aqui a gente consegue identificar cada município, né? Caiu o Sobral aqui. E um dos que a gente queria buscar aqui e mostrar para vocês, que foi bastante discutido aqui ao longo do dia, é o município de Sobral, né? Então, vamos... Então, a gente coloca aqui, né? Ele já completa o nome.
E aqui ele destaca onde está o município, está vendo esse pontinho destacado? Quem que é? A gente estava... pois é, então o caso aí de sucesso, né, de Sobral, e os dados estão revelando isso, né, o município com alta igualdade, ele está bem próximo aqui do eixo da igualdade e alta qualidade, né, o que seria... E aqui embaixo, né, o portal também apresenta os dados do município, tanto o valor do nível de aprendizado, qual a classe que ele está, né, no caso aqui, o aprendizado alto, né, com uma nota bem alta aqui, bem próxima da distribuição de referência, como o Chico explicou anteriormente, e com equidade. Aqui é para o critério de raça que está filtrado aqui, né? A gente pode mudar também aqui e colocar para o critério de nível socioeconômico. Deixa eu colocar aqui de novo. Não, coloquei errado. No critério de raça, ele tem uma desigualdade, no critério socioeconômico, ele tem uma desigualdade um pouquinho maior do que em relação à raça, o município de Sobral, né? Então, um comentário só, aproveitando o desafio que o Binho colocou uma vez e colocou de novo hoje de manhã. Então, a nossa ideia foi de deixar a descrição por dimensão de desigualdade, por marcador de desigualdade e por disciplina, porque acho que o caso de Sobral é bom para a gente pensar isso. Se a gente olhar o marcador de raça, foi o que você colocou antes, né? A situação é de equidade. Quando a gente olha por nível socioeconômico, a gente vê que há alguma desigualdade em Sobral. Muito embora, olhando no gráfico, a gente vai ver que está em desigualdade, ou seja, os grupos estão afastados, mas não é uma situação de desigualdade alta como vários outros municípios. E embaixo, nesse breve parágrafo, a gente produziu uma síntese, né? Então, o município de Sobral, localizado no estado do Ceará, possui 206.644 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE 2018. Segundo os dados do IDEA, a qualidade de aprendizagem é alta para a língua portuguesa e alta para a matemática. Estamos olhando o 5º ano. Em relação à desigualdade medida segundo o nível socioeconômico, podemos afirmar que ela tem desigualdade para a língua portuguesa e desigualdade para a matemática. Então, a maneira de responder o desafio de como aqueles dados tão herméticos, como a gente poderia comunicá-los, foi de deixar, porque se a gente produz uma síntese, a gente sempre corre o risco de produzir um 5.6. E aí, o que isso está me dizendo sobre a desigualdade de nível socioeconômico, a de raça ou de gênero? Então, a gente quis guardar um pouco o caráter descritivo e produzir esse parágrafo com uma síntese, com uma primeira interpretação global. Acho que é isso. E ali, enfim, aqui estão os dados da base, né? Quantos alunos tinham, quantos alunos em cada nível. Importante, uma observação que vai aparecer embaixo de todos os municípios. No caso quando a amostra de alunos total, né, a amostra total de alunos do município foi inferior a 100 a alunos, e quando em cada grupo comparado para análise de desigualdade, nível socioeconômico, ou raça ou gênero, foi abaixo de 75, nós não pudemos fazer análise com os dados exclusivos do município e foi preciso usar uma técnica de imputação de dados que está descrita de um modo geral na nota técnica e que também a Érica, não eu, pode explicar. Eu consigo ver um município isolado ou consigo fazer algum cluster, algum tipo de conjunto de municípios a partir de algum critério? Então, na análise que nós fizemos, nós agrupamos os municípios pelas categorias de interpretação. Então, nós temos, no caso do 5º ano, 5 categorias para análise de desigualdade e 5 categorias para análise de qualidade. Isso
permitiu a gente produzir, enfim, em tese, 25 grupos teóricos. Não estão todos preenchidos, porque uma situação de desigualdade que tem pouquíssima gente. Mas foi assim que a gente produziu uma forma de agrupá-los para uma primeira descrição, né? E aí nós temos as quantidades bem diferentes em cada grupo. E esse relatório de análise, na verdade, é a leitura desses agrupamentos. Tá? O que a gente viu nesses agrupamentos? Eu aproveito o ensejo para dizer duas coisas. A gente tem uma quantidade muito maior de municípios em situação de equidade quando eles têm também baixo desempenho. E nós temos, por outro lado, uma quantidade grande de municípios em situação de alta qualidade quando eles têm alta desigualdade. Nós temos uma enorme escassez de municípios na situação de alta qualidade e equidade, e, no 9º ano, nós não temos nenhum município, absolutamente nenhum município. Nós temos 3 municípios nessa situação, mas eles só têm equidade em um critério, ou em uma disciplina. Nenhum que esteja com equidade em língua e em matemática, e absolutamente nenhum que esteja em língua e matemática, em socioeconômico, em gênero e em raça. Então, a situação enfim, no 5º ano, nós temos mais situações, né, neste lugar de... Apesar de ter essa relação de que o maior número de municípios em equidade com baixa qualidade, e o maior número de municípios com qualidade é com desigualdade. Você pode destacar cidades, as 100 maiores cidades por população e as capitais. Você destaca. E você pode destacar também, vamos destacar o Nordeste. Já aqui. Tá? Eu destaco, eles aparecem destacados. Não, só região. Aqui é só região. Eu só consigo fazer um por vez. A desigualdade ou a qualidade é pelo fato a informação é do município, não tem uma separação por rede. E entram escolas municipais e estaduais, é como se fosse o contexto do município, que é uma discussão que eu tenho feito com o Chico, né? E o período também... Não, eu não tenho a distinção. Então, quando vocês colocarem o dado de 2017, eu vou ajustar essa média, mas eu não vou ver uma mudança necessariamente. Seria uma outra coisa. É isso? Então, é uma grande síntese de um período e uma grande síntese do município, independentemente da rede. Sim, é uma síntese do município nesse período. Então, digamos que é uma posição do município nesse período. E é importante reiterar o que você disse, Tereza. Se eu pegar aqui, enfim, Lagoa da Prata, Araxá, quando eu olho a posição de Araxá no eixo vertical, eu estou olhando todos os alunos de Araxá que responderam à Prova Brasil nessa disciplina. E é a posição de Araxá em relação à distribuição de referência que é construída a partir dos dados de um conjunto de países no PISA. Então, quão longe Araxá está dessa referência internacional. Quando eu olho a posição de Araxá no eixo horizontal, eu olho dentro de Araxá 2 grupos. Né? E aí eu olho eles ali, e eu não estou vendo rede. Não ver redes mostra para a gente o que o Estado assegura como direito, independentemente das suas redes. Aí a gente
Perguntinha, Maurício. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Tá muito mais amigável do que a última versão que a gente viu. E a pergunta que eu vou te fazer, porque como eu pretendo utilizar a plataforma em aula, no curso de pedagogia e pós-graduação na educação, perguntas mesmo, dúvidas, né? Qual é o ponto de corte para as faixas de equidade, de desigualdades? Ela muda por marcador? E se tem uma maneira fácil de interpretar? Então, se eu tenho desigualdade pequena, quer dizer que tantos por cento do... Como é que tem alguma maneira fácil de interpretar ou intuitiva para comunicar a questão das desigualdades? Então, eu vou passar para a Érica. Eu vou dar a resposta sintética, a Érica dá a resposta elaborada. É super complicado, na verdade. Eu honestamente, porque assim, o que a gente tinha inicialmente o valor que é construído a partir daquela medida que o Chico apresentou de distância entre duas distribuições, né, que varia, enfim, e que no nosso caso tem que estar trabalhando muito com números negativos. O esforço que foi para nível, a gente converteu em números positivos, depois converteu para uma escala de 0 a 10, e depois essa escala de 0 a 10, a gente construiu 5 agrupamentos de uma maneira que a Érica vai apresentar. Para a equidade, a gente continuou trabalhando com os números negativos e positivos, porque, enfim, faz mais sentido, porque a gente precisa também. E o que a gente definiu foi o que a gente considera zero, porque o zero, como os números são muito grandes, o zero exato ele é praticamente inexistente. Então a gente precisou definir o que é um zero aqui, e depois tem a Érica empregou uma série de técnicas estatísticas para construir esses agrupamentos por desigualdade. Eu vou passar para ela. A minha resposta é uma picareta, na verdade. Então, uma grande dificuldade que a gente teve é essa questão da escala, né? Porque foi até o que a gente mostrou nos primeiros encontros, né? A gente tinha um número, mas não era um número que era fácil de comunicar uma mensagem, né? Que você está perguntando. E aí, para o nível, a gente resolveu que a gente fez, porque o nível a gente tem uma referência, né? Então eu falo, eu sei onde eu quero chegar no nível. Então o que a gente fazia? A gente pegava a porcentagem de alunos, a gente usava aqueles critérios abaixo do básico, adequado, né? De acordo com as faixas lá da Prova Brasil. E para cada município, eu crio um perfil do município, que é quantos % ele tem de aluno em cada uma daquelas faixas. E aí eu agrupo os municípios com base nesses perfis, e aí eu crio as faixas de qualidade, né? Então, eu tenho essa referência, que é uma referência externa, que ela vai me pautar para eu definir o que é alto e o que é baixo. E aí, quando a gente foi fazer da desigualdade, que aí foi uma dificuldade maior, né, que foi até eu estava conversando com o Pedro sobre isso. Porque qual que é o padrão da desigualdade? O que eu quero de desigualdade é zero, mas o zero é impossível. E eu não tenho uma referência externa de desigualdade, né? E a desigualdade depende. Se eu estou olhando capitais, eu tenho um nível de desigualdade. Se eu estou olhando municípios brasileiros, eu tenho outro nível de desigualdade. Então, foi uma dificuldade que a gente teve. Então, o que a gente fez? Para considerar equidade, a gente considerou o seguinte: de uma diferença de 5 pontos na Prova Brasil seria uma diferença pequena. Então, a gente viu o que isso representava no nosso indicador de desigualdade. Então, todos os municípios que, por exemplo, pretos e brancos tinham uma diferença na nota média abaixo de 5 pontos, eles são considerados equitativos. E pobres e ricos, meninos e meninas, a mesma coisa, né? Então, isso para a gente era equidade. E aí, depois, para as outras classificações de desigualdade, a gente fez um agrupamento com base nos próprios dados mesmo. A gente juntou
Gênero a gente fez separado, a gente fez raça e fez INSS junto e agrupamos os municípios. Só que, então, na desigualdade, o nosso critério ele é interno. Por causa disso, a gente não tem um padrão externo de desigualdade. Né? E aí a equidade foi mais simples porque a gente tinha essa questão assim, não, dá para a gente considerar até 5 pontos um ruído, assim, só uma diferença que poderia ser considerada razoável. Mas então, aí na nota técnica a gente explica mais sobre isso, assim, no artigo também a gente pretende detalhar bastante essa parte, mas não sei se ficou claro assim, se te confundiu mais. Bom, eu vou... nesse ponto da nota técnica, Mariana, a gente apresenta de uma maneira um pouco mais detalhada. Os números aqui nós chegamos para definir as linhas de corte são esses daqui, tá? Por que esses números? Aí tem a ver com a maneira como foram usadas as distribuições dos alunos nas faixas de aprendizagem que já são faixas consagradas e tal. Mas foi a partir de lá. Eu acho que o que vale agora é, a partir desse dado, a concentração dos alunos nas faixas de aprendizagem, nós criamos os agrupamentos por as categorias interpretativas do nível de aprendizagem. A partir... uma vez resolvido o problema do que é equidade, que são essas médias abaixo de 5 pontos, que daria meio semestre, uma análise de clusters resolveu o problema de como criar os grupos de desigualdade. Tá, eu acho que até aqui... Aí um detalhamento maior, acho que a nota técnica tenta explicar com um pouquinho mais de rigor metodológico. O que o índice faz, inclusive no handbook o handbook que apareceu hoje de manhã, ele fala de diversos indicadores de desigualdade. Inclusive, um dos indicadores de desigualdade é um termo técnico, mas eu vou tentar traduzir de maneira que fique simples, é um indicador de entropia. Tá? Entropia, na verdade, aqui para a questão educacional, a gente pode traduzir como o esforço que a escola, o município ou o sistema está fazendo para diminuir a desigualdade e conseguir um melhor desempenho. Naquele sentido, um pouco, vou pegar uma analogia que o Chico estava fazendo hoje de manhã e vou explorar ela um pouco. Você pensa, se você tem um plano inclinado com uma bolinha, tá? Eu sei que vai ficar um pouco assim, mas façam essa imagem. Tem um plano, uma guia, uma reta, uma régua, e você quer puxar a bolinha daqui até o ponto final. Tudo bem? Você vai precisar fazer um esforço para essa bolinha continuar lá em cima. Você trouxe ela daqui para cá, né? Esse esforço é o que o índice está tentando refletir. Se ele chega mais perto de zero ali, ele está falando, olha, você está fazendo um esforço para chegar nesse ponto. Se esse plano se isso não for inclinado, se for uma reta, né, tipo num plano aqui, numa mesa, você vai conseguir transportar essa bolinha de maneira fácil. Tudo bem? Toda a questão educacional brasileira, assim, isso é minha opinião, tá? É que é muito difícil transportar essa bolinha para lá e, mais ainda, continuar mantendo esse esforço de diminuir a desigualdade. É toda a questão que a gente mostrou ao longo das palestras hoje. Tem a questão histórica também, né? Então, é muito difícil manter isso lá. Um esforço de entropia, né? Tipo, manter o sistema fora do seu, digamos assim, do seu sistema gerador de desigualdade, né? Então, eu acho que uma das coisas legais é isso. O zero, no sentido horizontal, o zero está falando esse esforço para levar para uma igualdade maior. E no sentido vertical, é o sentido assim, mas tá bom, porque podem ter, e o Maurício falou, podem ter municípios que têm igualdade, mas são com desempenho muito, muito baixo. No handbook da Unesco, tem um gráfico muito interessante lá, talvez
vocês possam aproveitar para uma comunicação, que é um gráfico, um triângulo, e mostra alguns países, né? E tem países onde o percentual que os mais ricos de atendimento à escolar do primeiro no Brasil seria o primeiro ciclo do fundamental. Os alunos mais ricos geralmente conseguem mais atendimento do que, eu acho que eram os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Geralmente, os 10% mais ricos conseguem mais atendimento do que os mais pobres. Mas existe um pedaço do triângulo que tem países com... Eu acho que o caso mais extremo era a Somália, que era muito, muito igualitário, mas com desempenho educacional super baixo, que seria lá naquele gráfico que está no portal, um ponto lá embaixo, é igualitário, mas lá embaixo no sentido vertical. Não sei, eu acho que é um pouco esse sentido, assim, né? Não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei. Obrigado, Vitor. Rapidinho. A gente tem umas dúvidas bem pontuais. Você mencionou que junta tanto a rede estadual quanto a municipal, e é também escola pública e privada ou só escolas públicas? Rápido. Só escolas públicas, porque é a base da Prova Brasil. Perfeito. E aí tem mais uma aqui do lado. A gente ficou tentando aqui trabalhar. Quando a gente marca um município, por exemplo, a gente fez Fortaleza e depois São Paulo. Como é que a gente identifica aquele município que a gente escolheu? Não tem uma pontuação marcando. A gente, pelo menos, não conseguiu. Não, é que tem tantas bolinhas, a gente queria saber qual que é a bolinha. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que a gente queria saber, é possível baixar a base? Que nem ela colocou um pouquinho, a gente vai fazer uma pesquisa comparando Fortaleza e São Paulo. Você ter acesso, porque todas as bases que a gente viu estão em PDF, para poder comparar mais do que um município, poder comparar um consórcio de municípios ou uma microrregião de um estado. Tem como fazer isso? Ou é município a município e aí eu tenho que ficar baixando? Como que funciona? Obrigada. Por enquanto a base ainda não, mas a gente quer caminhar para divulgar a base. Mas aí tem as coisas, tem os nossos momentos de construção do trabalho. Tá? Mas a ideia, assim, a ideia é que o IDEA sirva para a gente produzir conhecimento sobre a nossa realidade educacional. Então, a gente precisa ter grupos explorando, usando, fazendo pesquisa e manipulando a própria base. Tá? Mas, nesse momento, a base não está disponível no site para download ainda. Mas a ideia é que a gente caminhe para isso. Em relação à identificação do município, existem duas possibilidades de serem feitas. Uma é diretamente lançando o nome do município ali naquela caixa, ou, havendo interesse, por exemplo, a gente pode identificar... Isso. Aí ele fica destacado aqui, ó, e fica mais escurecido em relação aos demais. No caso aqui, ó. Daí a outra forma de identificar um município é selecionando uma bolinha aqui mesmo. Claro que, quando a gente seleciona a bolinha, não significa que a gente sabe qual é o município, mas ser parte da ideia de que quer identificar um município que esteja em uma determinada posição no gráfico, né? Daí é um outro padrão de busca apenas. Então, é um jogo de escolha de que informação você perde. Porque aqui, nesse caso aqui, Wanda, Vita, a gente tem... São 5.500 municípios. Tá? Tem uma pequena variação em função da disponibilidade de dados e da criação de municípios, mas vamos trabalhar com 5.500 municípios. São 5.500 municípios agrupados aqui, muitos municípios numa posição muito próxima. Então, na verdade, o que a gente olha nesse contínuo aqui tem, enfim, realmente milhares de municípios. Essa faixa roxa, apesar dela parecer também como um contínuo, a quantidade de municípios é muito pequena, mas visualmente aparecem como dois contínuos sem ter... Agora, a gente poderia tirar. Se a gente tira, a gente perde a informação da posição dele em relação ao conjunto dos municípios. Então, é um pouco essa a hesitação de...
que informação produzir. Porque aqui a gente já tinha poucos dados, né? E por isso também que foi a opção da gente juntar todos os anos. A gente até fez, por exemplo, o cálculo por ano. Eu acho que a gente não chegou a testar, fazer isso, mas eu acho que na maioria dos casos a gente não teria informação suficiente. Por exemplo, principalmente para o NSE. O NSE, porque como são 5 categorias, a gente pega só as 2 extremas. A gente teve que fazer imputação para mais de 3 mil municípios. Tinha município que a gente tinha 5 alunos de NSE 1, né, de NSE baixo, NSE alto. Então, se a gente ainda separasse por rede, aí que não ia ter dado... Porque, assim, tendo dado... Né? Mas o problema é que, às vezes, não tem a informação. Se a gente tivesse toda essa informação por rede, por ano, para todos os municípios, seria maravilhoso. Né? Rede particular também, né? Seria ótimo. Mas eu acho que aí ficaria bem complicada essa questão do tamanho da amostra mesmo. O Brasil é um país de municípios pequenos e com população pequena. Nós temos muitos municípios com população pequena, a quantidade é... E nós temos poucos municípios com população, enfim, estamos num deles. Na hora em que a gente está dividindo por 5 grupos de NSE, nós estamos trabalhando com duas categorias de classificação racial, mas são 5 na base. Então, a gente está dividindo esses municípios em 5 grupos, dividindo aqueles que chegaram à série e fizeram a Prova Brasil, né? E que responderam a questão que nos interessa. Então, tem uma série de níveis de produção do dado. A gente precisa trabalhar com um volume muito grande de dados. Por outro lado, isso permite a gente olhar o município. Ponto. O município. Estamos olhando por essa unidade. O município. O que significa para alguém com essas características viver neste município? Como a oferta educacional está organizada no município para realizar isso, o indicador não está mostrando, mas nós podemos olhar. Nós podemos olhar, por exemplo, se os municípios em que tem um padrão A ou B de construção da oferta, se a gente se isso produz resultados. Mas aí, novamente, a gente volta ao ponto que eu tinha comentado lá. É a gente usar esses dados para entender a nossa realidade. Mas é isso, a gente está olhando aqui o município, o que significa, como a brincadeira do Chico comigo, o Maurício vai voltar em outra vida pobre e vai escolher um município. O que isso vai significar para mim? O que significa para alguém estar nessa posição ou naquela? Acho que não sei se todos ouviram a pergunta e a resposta, mas acho que vale a pena voltar ao ponto. Ela estranhou o número de alunos que aparece aqui em Fortaleza, são 102 mil alunos. Esse número é o número de alunos na base, ou seja, o número total de alunos em todos os anos considerados. Então, todos os alunos em todos os anos considerados que responderam à questão que nos interessa na Prova Brasil. E quando a gente está olhando por grupos, no caso pretos e brancos, é a soma de alunos autoclassificados pretos e brancos na base em todos esses anos. Tá? Aí é o dado da amostra. Tá? Isso, e aqueles que faltam, a Érica falou baixinho, sem o microfone, os que faltam são os alunos que estão nas outras categorias. No caso, pardos, amarelos e indígenas.